gente, vamos serenando a nossa mente, tranquilizando o nosso coração, levando nossos pensamentos aos céus e vamos orar. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, estudando essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos ensina. Receba a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Gente, o tema que eu escolhi para falar um pouquinho para vocês hoje é a bênção e o poder do perdão. Então vamos lá? Estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Fica calma. A bênção e o poder do perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No item 15, perdão das ofensas, diz assim: perdoai-nos, amigos, a fim de que Deus nos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tens rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes maiores necessidades de indulgência? Segundo a doutrina espírita, o perdão é considerado um remédio para a alma e para o mundo. É algo que pode ajudar a tornar as pessoas melhores para si mesmo e para os outros. Emmanuel compara o perdão a um acúmulo de doenças do espírito. Ele afirma que o perdão é um remédio santo para restaurar o equilíbrio da mente. Na visão espírita, o perdão não é apenas um preceito moral, mas um ato de caridade, uma lei de causa e efeito. É uma ferramenta indispensável para a evolução do espírito. Ele é considerado a cirurgia silenciosa da alma, capaz de libertar o indivíduo das amarras negativas do passado e da repetição de dores e sofrimentos através das reencarnações. A natureza do perdão. O perdão é um ato de liberdade pessoal que consiste em reconhecer uma ofensa, mas não permitir que ela controle as suas ações e sentimentos. É um processo mental e espiritual que envolve parar de sentir raiva ou ressentimento e também de exigir castigo ou restituição. O maior beneficiário do perdão é quem dá e não quem recebe. O perdão é uma limpeza mental que abre o espaço para muito prazer e muita satisfação na vida em geral. O perdão não apaga o passado, mas transforma o presente e ilumina o futuro, promovendo a saúde espiritual e a paz interior. A bênção do perdão. A bênção do perdão é uma virtude que cura, liberta e eleva o ser através da compaixão, do amor próprio e da busca pelo autoaperfeiçoamento. É um ato de força, coragem, bom senso, amadurecimento e inteligência. Quem perdoa é quem faz o esforço para mudar. O outro continua o mesmo. A bênção do perdão pode levar à cura interior, à restauração de relacionamentos, seja com outras pessoas ou com Deus, e a uma transformação na vida das pessoas. Ele promove a harmonia nas relações, transformando o ódio em amor e desculpando as falhas alheias, reconhecendo a imperfeição de todos. Perdoar é entender que cada pessoa age de acordo com seu próprio nível de evolução espiritual, com suas próprias imperfeições e fraquezas. O verdadeiro perdão não apaga o erro do outro, mas dilui o ressentimento de quem foi ofendido. A mágoa é vista como um veneno que aprisiona a pessoa na mesma sintonia de quem a feriu. Apesar das nossas histórias individuais,
O perdão garante um encontro da paz de todos nós. O perdão garante o encontro da paz de todos nós, que todos nós realmente desejamos. Ele promete a nossa libertação do poder e das atitudes. Ele promete a nossa libertação do poder que as atitudes e ações dos outros possuem sobre nós. Ele nos desperta para a verdade da nossa bondade e do nosso amor. O Espiritismo ensina que fora da caridade não há salvação. E o perdão é uma forma mais elevada de caridade. A bênção do perdão é um ato de compreensão, caridade, humildade, alinhando o ser com as leis divinas e acelerando o processo de evolução. Perdoar não é fingir que está tudo bem, quando você sente que não está. Às vezes, a diferença entre o verdadeiro perdão e negar ou reprimir a raiva e a mágoa pode ser enganosa e confusa. Não pode haver perdão sincero se a raiva e o ressentimento forem negados ou ignorados. Não é aprovar comportamentos negativos e impróprios, tanto os seus como de outra pessoa. Perdoar não significa aprovar ou apoiar o comportamento que lhe causa dor, nem o impede de agir para mudar uma situação ou para proteger os seus direitos. Perdoar não é manter a atitude de superioridade ou de se achar melhor do que os outros. Se você perdoa alguém porque tem pena ou porque o acha um tolo ou estúpido, você confundiu o perdão com arrogância e está agindo como um juiz. Perdoar só precisa de uma mudança na percepção, outra maneira de ver as pessoas e as circunstâncias que nos causam dor e sofrimento. Não é apenas um ato de palavras, mas de ações. É preciso agir com tolerância, entendimento e amor no dia a dia. O perdão verdadeiro é aquele que se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Muitas vezes, as pessoas dizem que perdoam, mas na verdade se alegram com o mal que acontece com o outro. Para perdoar, não é preciso que você comunique verbalmente a pessoa que está perdoada. Você não precisa chegar e dizer, eu te perdoo. Embora, às vezes, isso seja uma parte importante do processo. Geralmente, a outra pessoa vai sentir a mudança dos seus sentimentos. Perdoar não é esquecer. Temos no cérebro uma memória que resiste a todos os fatos. Por isso, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer o agravo sofrido. O que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, a raiva ou o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial ou até mesmo ilusório. Auto-perdão. A prática de perdoar os outros está ligada à capacidade de perdoar a si mesmo e de reconhecer que também somos suscetíveis de erros. Precisamos compreender que não somos infalíveis, que tropeçamos e caímos nessa jornada da vida e precisamos nos dar o tempo e o apoio necessário para nos levantarmos. Nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros conceitua-nos como bons ou maus. É determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciências mais profundos. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós, a qual pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, de acordo com o código moral
modelado na intimidade do nosso psiquismo. Este julgador interno foi formado sobre as bases de conceitos que acumulamos nos tempos passados das vidas incontáveis. Também de acordo com os nossos valores, crenças, normas, regras vigentes, podendo variar de indivíduo para indivíduo, conforme seu país, sexo, raça, classe social, formação familiar e fé religiosa. Essa consciência crítica, que julga e cataloga nossos feitos, autocensurando e autoaprovando, influencia a criatura a agir no mesmo modo que os adultos agiram sobre ela quando era criança, punindo-a quando não se comportava da maneira como aprendeu a ser justa e correta, ou dando toda uma sensação de aprovação e reconforto, quando ela agia dentro das propostas que assimilou como sendo certas e decentes. Entendemos assim que, para atingir o auto-perdão, é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida superior, bem como as raízes da educação que recebemos na infância, nessa existência. Se padrões muito severos de censura forem estabelecidos por pais perfeccionistas à criança, ou se lhe for imposto um senso de justiça implacável entre regulamentos disciplinadores e rígidos, provavelmente ela se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros, para consigo mesmo. A desestima a nós próprios nasce quando A desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano, ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. Perdoe a si mesmo pelas escolhas que fez quando não sabia que havia caminhos melhores. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação em busca do nosso progresso espiritual. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, criações nossas que mentalizamos com pensamentos e convicções íntimas. Muitas vezes, a criatura perdoa os outros, mas não a si mesma, permanecendo prisioneira na culpa e no remorso. O ódio e a necessidade de punir são frutos do egoísmo. O perdão sincero exige humildade. Perdoar não é esquecer o dano, mas lembrar dele sem ressentimento, mágoa ou dor. É uma cirurgia silenciosa da alma que nos livra de sentimentos negativos que aprisionam a mente e o coração. O perdão nos ensina que o importante na vida é vencer a si mesmo. Se cada vez que você apanha na vida, você desviar dos seus objetivos, terá pouca chance de conquistá-los. A verdade é que o vencedor apanha e segue em frente. Segue firme para conquistar todas as qualidades e habilidades que precisa para vencer. Ele não vence o opositor, ele vence a si próprio. Perdoar os inimigos. A doutrina espírita ensina que perdoar os inimigos é a chave para cancelar as dívidas kármicas do passado e proteger a própria saúde mental e espiritual. É uma exigência da lei de amor e o principal meio para alcançar a paz interior. As palavras de Jesus, amai os vossos inimigos, induzem a uma reflexão.
sendo o amor pelos inimigos contrário à própria natureza da condição humana, ainda pouco desenvolvida moralmente, é evidente que não se trata do mesmo amor que se tem pelos entes queridos. Amar os inimigos, da mesma maneira que Jesus ensinou, é perdoar-lhes e pagar-lhes o mal com o bem. Esta é a verdadeira caridade que caracteriza um homem de bem. Perdoar significa não somente esquecer o mal recebido, mas também não desejar nenhum mal a quem o pratica, inclusive aos inimigos, dos quais não se deve guardar rancor ou desejo de vingança, mas procurar ajuda para que possam reparar os erros cometidos. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Como colocar o perdão em prática? Comece pequeno. É preciso aprender a relevar, a perdoar todas as situações, as pequenas indelicadezas e injustiças do dia a dia, para conseguir perdoar os agravos maiores. É importante ter a compaixão para todos que erram, inclusive por si mesmo, lembrando que todos somos suscetíveis de falhas. Perdoar, mesmo quando o outro persiste nos mesmos erros. Perdoe enquanto ainda é possível. A oportunidade de se aproximar de alguém e perdoar é preciosa. Não a deixe passar, pois o arrependimento futuro pode ser amargo. O perdão repetitivo se torna invulnerável às agressões. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoa-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ensinarás os teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, e farás, enfim, aos outros o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. Perdoar deve ser prioridade em nossa vida. Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida. Nossa, eu acho que eu fui bem rápido, né? Tá tudo bem. Gostaria então de falar para vocês que as pessoas te dão o que elas são, não o que você merece. O que você merece é você que se dá, quando se escolhe, se acolhe e cuida de si mesmo. E agora então, como eu fui bem rápido, eu vou fazer uma prece para a gente encerrar e depois a gente vai ouvir uma música, ok? Então vamos serenando a nossa mente, tranquilizando o nosso coração. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus e vamos orar. Amado Mestre Jesus, ensina-nos a perdoar como perdoamos, a compreender como tu compreendes e a amar como tu amas. Senhor, dai-nos a grandeza de reconhecer o que somos, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém. Auxilia-nos a compreender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, ajuda-nos a perdoar sinceramente a quem nos ofendeu, traiu ou rejeitou. Que nós saibamos ver o outro não pelo que ele fez, mas pelo que ele ainda pode se tornar. Que o perdão dado e recebido nos transforme em
instrumento do teu amor. Mestre eterno, escuta os nossos corações. Nós te suplicamos pela luz do caminho, pela fortaleza do corpo e do espírito. Permita que não sejamos somente ouvintes, mas que possamos pôr em prática todo o aprendizado que sempre recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos então ouvir a música.